Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar o nosso trabalho com a literatura indígena, com a poética indígena, né? E aqui, gente, eu quero só chamar a atenção antes de nós começarmos a aula. Cada página dessa nossa parte da apostila da literatura, o que nós temos aqui contornando essa página? Os grafismos, né? Então, também a tia Dani quer elogiar os alunos que enviaram a tarefinha, aquela pesquisa que era para fazer sobre os grafismos, né? É muito interessante, cada desenho, gente, cada grafismo tem um significado, né? É muito importante e assim, a gente precisa conhecer, né? Faz parte da nossa cultura. O nosso país, antes da chegada dos portugueses, era um país que, né, valorizava e tinha a cultura indígena como algo nativo, algo natural, né? Então, antes da gente colocar, eu vou colocar para vocês ali a declamação da canção peregrina. A tia Dani quer que vocês grifem ali na apostila essa parte que é bem importante falando sobre a literatura indígena, tá bom? Então, grifem lá para mim. A literatura indígena é uma forma de perpetuar o conhecimento oral. Quando um indígena escreve sobre seu próprio povo, ele está reduzindo para a escrita a experiência que aprendeu, reproduzindo para a escrita a experiência que aprendeu por vivência cultural, sua família, suas raízes, origem de sua essência. Então, gente, é muito importante, né? Lembram que a gente comentou na aula passada, né, que quando ele transmite, ele está fazendo o quê? Ele está mostrando a sua importância, passando de geração para geração o que realmente importava para eles, que é a história do seu povo, da sua cultura, tá bom? Então, prestem bem atenção, gente, nesta declamação da canção peregrina ali que vocês encontram na página 54. Canção peregrina. Eu, cantador desde o exílio, tecendo no colar muitas histórias e diferentes etnias. Em cada parto e canção de partida, à Mãe Terra peço refúgio, ao Irmão Sol mais energia, e à Irmã Lua peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são história e memória, são fluxos de espírito, de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias, amarela, vermelho, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de Ameríndia ou de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se nos largarem ao vento? Eu não temerei, não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber, de velhos e crianças, faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Então, gente, vejam que bonito, né? Então, agora, né, vocês vão pausar um pouquinho o vídeo e vocês vão fazer uma leitura. Vocês vão fazer uma leitura em voz alta para vocês sentirem o poema, tá? E aqui na sala também a gente vai fazer com os alunos essa leitura. Cada um na sua casa vai tentar fazer essa leitura pensando, né, gente? Pensando nessa característica da literatura indígena, tá bom? Então, pausem um pouquinho o vídeo e façam, para a gente poder resolver os outros os exercícios que vem aí. Então, gente, lá na página 55, vocês têm a questão 10 que diz o seguinte. Em grupos, leiam o poema. Como vocês, né, estão em casa, vocês vão fazer a leitura, como eu falei para vocês, né? Buscando sempre tentar ler em voz alta para ouvir a tua própria voz, para ela te dizer alguma coisa,
para ela te trazer uma emoção, para ela te trazer um sentimento. Na 11, após a leitura em voz alta, explique o que o título Canção Peregrina significa para você. Gente, antes de nós entendermos o título, nós precisamos entender o que significa a palavra peregrina, né? Então, o peregrino, no caso, é uma pessoa que viaja por terras distantes, né? Então, dentro do texto, com a musicalidade, com a repetição que acontece ali dos cantos 1, 2 e 7, o que a gente pode pensar que esse título traz, Canção Peregrina? Ele pode significar o quê? Todo o percurso feito nas histórias e na memória do povo indígena, né? Então, a gente pode explicar esse título dessa maneira, né? Se vocês colocarem outra coisa, gente, né, também podem colocar, porque essa resposta é pessoal, né? Então, o que ele traz? Qual é a função desse título? Aí ele fala ali, do ladinho, gente. Esse daqui é importante também e vocês podem grifar, porque é um conteúdo que vocês vão usar aí para frente. Ele diz assim: canto é cada uma das partes em que se divide um poema longo. Então, o canto é essa divisão ali que a gente tem. Refrão ou estribilho. O que é isso? Consiste num verso ou grupo de versos que se repetem em geral ao final de cada estrofe, né? Então, terminou a estrofe, coloca ali refrão ou estribilho. Geralmente nas canções, nas músicas a gente tem, né? Aquela parte do refrão que sempre está repetindo. Daí ali nessa partezinha aqui, vocês vão grifar assim, ó. A poesia não tem a figura do narrador. A voz que fala é chamada de eu poético ou eu lírico. Gente, isso aqui é muito importante, né? A gente não fala o personagem ou a personagem do poema, nós falamos o eu lírico do poema, né? Então, na questão 12, ele diz assim pra gente: o poema Canção Peregrina tem 7 cantos, isto é, 7 divisões. Registrem de maneira sucinta o percurso feito pelo peregrino. Então, qual foi esse percurso, gente? Cada partezinha ali do texto, ela traz pra gente um percurso. Então, o primeiro poderia ser o quê? O primeiro poderia ser o trajeto que começa pelo exílio. Então, ele está no exílio e ele vai começar a contar a sua história. O segundo percurso poderia ser o quê? Ele ganha proteção dos elementos da natureza, né? Em cada partida que ele tem, que ele chama de parto ali. Depois, na terceira, nós podemos ter essa forma em que reúne as histórias, as memórias. Depois, ele ganha, né? O eu lírico, ele ganha as cores dos guias e dos povos excluídos. Depois, a gente pode colocar, cresce em indignação, ele fica indignado com o que está acontecendo. Depois ele afirma-se por sentir a proteção dos ancestrais. E por fim, ele termina com a retomada da situação inicial. Claro que é um exemplo, né? Vocês podem fazer o percurso que vocês acharem que é o correto, né? Com outras palavras, de repente, né? Então, essa daqui vocês podem utilizar a que eu coloquei ou vocês podem fazer a de vocês, tá? Na 13. Qual é o refrão do poema Canção Peregrina, né? O que repete lá, né? O que repete na Canção Peregrina? Um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Essa parte que se repete o tempo inteiro. Daí essa 14 aqui, né, como vocês já fizeram a leitura ali em voz alta, né, a gente vai para 15. 15. Releia os versos do canto 5. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. Em haveremos de continuar gritando a nós, quem está subentendido? Se refere a quem esse nós, gente? Quem? Quem que está escrevendo? Quem que está falando? Quem que está com essa gana de conseguir demonstrar, de expor sua cultura? Os indígenas, né? Os povos indígenas. Na B, o que a angústia acumulada, o eu poético se refere a qual angústia? Qual será, gente? Nós também já falamos na aula passada sobre isso, né? A angústia de ter a sua cultura, de ter a sua religião, de ter a sua tradição, os seus costumes, as suas terras,
praticamente destruídos pela cultura ocidental. Então, quando a colonização chegou, tudo isso que era relacionado à cultura do indígena foi esquecido, foi deixado de lado, né? Na 16, nós temos assim: a poética indígena é marcada pela tradição oral, construída com base na repetição, recurso estilístico que assegura o quê? O que essa repetição, gente, traz para nós? Traz uma continuidade, traz uma reiteração do que é relatado, né? A gente sabe que quanto mais eu repito, mais isso vai entrar na cabeça da pessoa. Então, isso é uma continuidade. Eu posso continuar esse texto, se eu quiser, por meio das minhas ideias, né? Então, é uma característica. Ele fala no B, imutabilidade, né? Imutabilidade quer dizer não mudança. Não, porque nós vimos que ele tem um percurso, né? Interrupção do que é relatado, ele também não faz essa interrupção, porque ele segue, tem um começo, tem um meio, tem um fim. E ele diz menor força expressiva. Também não, né, gente? Porque nós sabemos que o poema, quanto mais expressão ele tiver, mais sentido ele vai trazer pra gente, tá? Aí, na próxima página, nós temos o poema motivo, né? Esse poema, gente, é maravilhoso. Eu sou apaixonada pela Cecília Meirelles, né? Porque ela é uma mulher, né? E ela escreve poemas que trazem sentimentos, que trazem emoção, né? Mas o que esse poema tem a ver com o poema do indígena, né? Na verdade, em termos de sentido, né, a gente vai tentar encontrar ali algumas características que sejam próprias, tanto de um quanto do outro, mas que se confundem em si. Então, gente, olhem que coisa maravilhosa. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, me edifico? Se permaneço, me desfaço? Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa риtimada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Gente, vejam só. Esse poema da Cecília Meirelles, né, antes de a gente falar um pouquinho sobre ela escreveu poesias também para o público infantil. E ela foi responsável, olha que legal, gente. Ela foi a responsável por organizar a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Então, ou isto ou aquilo é o nome de um poema dela e também o livro com diversos poemas para o público infanto-juvenil. Então, ela foi muito importante para a nossa literatura, tá? Questão 17. Em pequenos grupos, leiam o poema motivo de Cecília Meirelles, percebendo a sonoridade e ritmo desse texto, comparando a canção peregrina de Graça Graúna. Então, esse aqui, como vocês estão em casa, né? Cada um vai ler o seu, como eu já falei, lê em voz alta, pausadamente, tentando viver, sentir a emoção que o poema traz para você. 18. O poema motivo pode ser considerado uma canção peregrina? Explique sua resposta. Gente, qual é a relação? O que é? A gente já viu que o peregrino é uma pessoa que sai de um lugar e vai para outro, né? Em busca de algo, né? Viaja por terras distantes. Então, será que esse poema ele também pode ser considerado uma canção peregrina? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque além dele ter o ritmo, além dele ter musicalidade, ele fala sobre viver, sobre conviver e também sobre sobreviver, né? A vida como uma peregrinação, tá? Então, ele pode sim ser considerado uma canção peregrina. 19. E o poema Canção Peregrina poderia ter o título motivo? Por quê? Compare sua resposta com a do colega. Gente, se uma pode ser a outra, com certeza poderia ter. Por quê? Porque também fala sobre o motivo lá na Canção Peregrina. As razões para cantar, as razões para fazer poemas, né? Então, embora esses poemas tenham sido escritos em épocas diferentes e também por culturas diferentes, gente, eles têm pontos de convergência sim, né? Um pode complementar o sentido do outro, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Quando vocês terminarem as atividades, postem lá a resposta para eu poder validar a aula de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.